Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Todos estão bem? Espero que sim. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. Nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, a ressurreição do nosso Mestre. Eu queria meditar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 6, que diz o seguinte: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aqui o evangelista Mateus escreve que quando as pessoas foram ver, o túmulo onde Jesus estava, ele não estava ali mais. Ou seja, ele havia ressuscitado. O nosso mestre não estava ali, porque ele tinha ressuscitado. E nós cremos, nós temos essa certeza de que Jesus ressuscitou e de que um dia ele voltará em glória para nos levar de volta para casa. E que nós tenhamos essa alegria, essa certeza de que Jesus ressuscitou e de que ele levou tudo sobre si por amor a nós. E eu queria meditar com vocês também enquanto Jesus estava ali no Getsemane, orando ao Senhor. Jesus ele passou por aflições inimagináveis, irmãos. Jesus ele suou sangue, porque a angústia e o peso de tudo o que aconteceria com ele estava sobre ele ali, naquele momento. E que isso seja um motivo de reflexão por tudo que Jesus passou por nós, por nos amar, em dar sua vida para que nós fôssemos salvos e redimidos diante do Senhor. Que isso seja um motivo de alegria e também de reflexão para nos corrigirmos se de fato nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo como Ele manda, como os mandamentos que Deus nos deixou, se nós estamos seguindo a eles ou não. Porque muitos dizem que querem a Jesus. Aliás, dizem querer Jesus, mas só por causa do quê? Das bênçãos. Mas não por aquilo que ele é. E quando eu me deparo com essa leitura, quando eu faço a reflexão de tudo aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário, por me amar, por pensar em mim, para que eu fosse salvo e redimido diante do Senhor, eu reflito e penso, meu Deus, eu não mereço tal graça maravilhosa, eu não mereço isso. E muitas pessoas cheias de si mesmas acham que merecem ainda. Não merecem, não merecemos. Tudo aquilo que Jesus passou por nos amar é por nossas culpas. Por nossa culpa que Jesus foi crucificado. Foi por causa de nós que ele foi crucificado. Foi por causa de nós que ele foi manchado com o nosso pecado. Ou seja, aqui diz que ele ressuscitou. Ou seja, ele venceu tudo por nós. E que isso seja motivo de alegria, de contentamento em nossos corações. Que nós sejamos alegres e que nós venhamos celebrar a ressurreição de Cristo, como se deve celebrar, que nós venhamos meditar e servir a Deus com honra, com singeleza e pureza de coração. Muitos dizem que querem ser parecidos com Cristo Jesus, mas seguir o exemplo ninguém quer, porque Jesus, ele tinha sobre si, ele tinha em si os frutos do Espírito Santo, ele era humilde, ele amava orar ao Senhor. Porque enquanto ele estava no Getsemane, ele orava, ele estava orando. E muitas das vezes nós temos dificuldade em orar, em buscar estar na presença do Senhor. E que nós venhamos refletir, que nós venhamos meditar, que hoje, não somente hoje, mas sim todos os dias, nós venhamos refletir como que tem sido a nossa vida diante do Senhor. Será que nós temos servido a Deus como se deve ser? Será que nós estamos simplesmente falando que
que servimos ao Senhor somente em palavras, mas não com ações, que nós venhamos refletir e que nós venhamos celebrar a ressurreição de Cristo e que nós venhamos buscar cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, Cristo está vivo e em breve Ele voltará para nos buscar e que nós estejamos prontos, preparados para a volta de Cristo e que essa seja a nossa esperança, a nossa alegria e que nós venhamos servir a Deus com honra, com alegria, com singeleza, com pureza de coração. Que nós não venhamos servir a Deus somente pelas bênçãos, porque muitos servem a Deus por bênçãos e não pelo que Ele é. E que nós venhamos servir Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Que Ele seja a cada dia o princípio da nossa vida, o princípio da nossa fé, o princípio do nosso dia. Que Jesus seja a prioridade maior de todos nós e que nós venhamos glorificar o Teu santo nome todos os dias e sermos gratos a Ele por tudo. Que nós venhamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Foi essa mensagem que o Espírito Santo, que Deus quis transmitir a mim e a vocês, porque antes a palavra ela fala comigo e depois ela é transmitida a vocês. Que Deus abençoe, Cristo vive e seu reino é eterno. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E que esse dia seja um dia de alegria e de reflexão. Que Deus abençoe.